fala a respeito deste mistério. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12h27. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5h23, 29,30. Então podemos perfeitamente entender que a elevação do Messias se dá em dois momentos. Primeiramente, ele próprio, a cabeça, ascendeu ao céu, após sua ressurreição, e depois a sua noiva, o seu corpo, será arrebatada ao céu, após a ressurreição dos que morreram em Cristo. É o que o apóstolo Paulo explica em sua primeira carta aos Coríntios. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15h22, 23. Desta forma, podemos concluir que quando o Apocalipse 12:5 menciona que o Filho será arrebatado, está se referindo ao corpo do Filho que será arrebatado, ou seja, a noiva do Cordeiro que, de acordo com as Escrituras, é o próprio corpo de Yeshua. Então o Apocalipse 12:5 se refere ao harpazo, ou seja, ao arrebatamento do corpo de Cristo, ou seja, da noiva do Cordeiro. Assim sendo, conclui-se que a mulher na visão corresponde a Israel, a serpente corresponde a Satanás, e o filho na visão corresponde ao corpo de Yeshua, ou seja, a noiva do Cordeiro. E vê, sendo a tribulação tratada do capítulo 6 ao 19 de Apocalipse, de forma sequencial, como então se explica que o arrebatamento da igreja estaria sendo revelado através do grande sinal contido no capítulo 12 que abre no meio do livro. No livro do Apocalipse, os eventos são apresentados de forma sequencial. Alguns capítulos deixam isto claro quando se iniciam com a expressão "depois destas coisas", como é o caso dos capítulos 4, 7, 18 e 19. Em suma, os capítulos de 1 a 3 tratam do tempo da igreja, os capítulos 4 e 5 apresentam o Eterno e o Cordeiro em sua glória, já com a igreja arrebatada, os capítulos de 6 a 9 tratam da primeira metade da tribulação, os capítulos 10, 13 e 14 tratam de eventos que ocorrem no meio da tribulação, os capítulos de 15 a 19 tratam da segunda metade da tribulação, o capítulo 20 trata do milênio até o juízo do trono branco, o capítulo 21 trata de novos céus e nova terra, e o capítulo 22 trata da expectativa do esposo, Yeshua, e da esposa, a igreja que será arrebatada pelo seu futuro encontro por ocasião do arrebatamento. E os capítulos 11 e 12. Ocorre que, ao redigir os capítulos 11 e 12 do Apocalipse, o apóstolo João adotou uma narrativa diferente dos demais capítulos, pois abordou, em ambos os capítulos, fatos que ocorrerão tanto no início da tribulação como na parte final do período de 7 anos. Vejamos a seguir. E vê, no capítulo 11. No capítulo 11, em apenas 3 versos, é feita referência a eventos que ocorrerão tanto no início da tribulação como na parte final da tribulação. Observe o texto. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisaram a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizaram por 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11:1-3. Verifica-se que, no verso 2, é revelado que o átrio do templo em Jerusalém será dado às nações por 42 meses, ou seja, pelos últimos 3 anos e meio da tribulação, ao final dos quais, Yeshua virá para aniquilar o anticristo e os exércitos das nações que se aliarem com o iníquo.
Por outro lado, no verso 3, é revelado que o Eterno dará poder às suas duas testemunhas no início da tribulação, as quais profetizarão por 1260 dias, ou seja, pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação, ao final dos quais o Anticristo assumirá o governo mundial como previsto no verso 7. E v2 no capítulo 12. No capítulo 12, ocorre o mesmo fenômeno. Nos versos de 1 a 5, é revelado o arrebatamento da noiva do Cordeiro, após o qual terá início o período da tribulação. Nos versos de 6 a 17, são revelados eventos relacionados à segunda metade da tribulação, começando com a fuga de Israel para o deserto, onde será sustentado por 1260 dias, verso 6, ou seja, pelos últimos 3 anos e meio da tribulação. Observe que esta mesma fuga de Israel para o deserto é novamente tratada no verso 14, em que é previsto que, no deserto, Israel será sustentado por um tempo, 1 ano, e tempos 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano, ou seja, pelos últimos 3 anos e meio da tribulação. Observe os textos dos versos 6 e 14, pois tratam do mesmo período, os últimos 3 anos e meio da tribulação. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12:6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12h14. Assim sendo, comprova-se que os capítulos 11 e 12 do livro do Apocalipse narram fatos relacionados tanto à primeira como à segunda metade da tribulação, sendo que, nos versos de 1 a 5 de Apocalipse 12, é revelado o arrebatamento do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. B. O grande sinal de Apocalipse 12 para 1-5 ocorrerá no céu uma única vez em toda a história da humanidade, em 23 de setembro de 2017. Eis novamente o texto de Apocalipse 12 para 1-5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe traga-se o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12 para 1-5. Todas estas informações estarão presentes no céu, em uma única vez, em toda a história da humanidade, no dia 23 de setembro. Todas estas informações estarão presentes no céu. Todas estas informações estarão presentes no céu, em uma única vez, em toda a história da humanidade, no dia 23 de setembro de 2017. Podemos contemplar o cumprimento desta palavra profética, através do sistema Stellarium, obtido no site de fácil operação, e utilizado também por pesquisadores.